Olá, classe jovem, tudo bem com vocês? Meu nome é Alane Spetalijua, eu sou da Libéria e eu vou contar a minha história para vocês. Bom, com 19 anos de idade, eu fugi da Guerra Civil da Libéria. Eu entrei no trem e fui parar em Guiné. E mal sabia eu que 14 anos depois eu passaria por 8 países, voltaria à minha terra natal casada com o indonésio. Em 1992 foi um ano muito difícil para mim. Eu passei por grandes dificuldades e isso me afastou da igreja que eu tinha nascido, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a agência humanitária de Guiné me ajudou a terminar os estudos, só que eu fiquei sem teto. Então eu procurei meios fáceis de ganhar dinheiro com alguma coisa que me interessasse. Eu fui para as ruas e passei a vender drogas, vender heroína. Eu enrolava as pessoas e pegava dinheiro delas. Passou um ano. Em busca de novas oportunidades, eu consegui um passaporte falso saindo de Guiné para o Senegal. Lá eu também vendia drogas, eu enrolava as pessoas, eu pegava dinheiro delas. Passou-se 4 anos e eu tive outras oportunidades. Eu conheci vários países como a Tunísia, a Jordânia, a Índia, a Tailândia e a Indonésia. Isso que eu estava fazendo me deu uma sensação de que eu tinha descoberto a maneira mais fácil de conseguir tudo o que eu queria e passaportes para viajar para vários países. Um dia em Jakarta, que é a capital da Indonésia, eu estava na piscina e eu estava pensando sobre Deus e pensando sobre as coisas erradas que estavam na minha vida. Eu vi que eu não estava seguindo os mandamentos de Deus. E eu lá conversando sobre Deus e passou um gringo espanhol. Ele me ouviu falar sobre Deus, então ele se aproximou e a gente começou a conversar. Ele me convidou para assistir o culto na igreja dele no domingo e eu aceitei. Ele era missionário e ele se ofereceu para pagar o aluguel da minha casa. Eu também aceitei. Lá na igreja evangélica, ao assistir o culto, eles me convidaram para ser a jardineira da igreja, para cuidar das flores e também para cuidar do som no domingo, nos cultos. Eu aceitei. Só que eu ainda pensava muito sobre o sábado, então eu procurei uma igreja adventista que fosse perto da minha casa e nos sábados eu passei a frequentar os cultos divinos da igreja adventista e no domingo eu estava na igreja evangélica, cuidando do jardim e cuidando do som da igreja nos cultos. Não tinha passado em mim o desejo de fazer faculdade. Eu me formei no ensino médio, mas eu queria realmente fazer faculdade e eu não tinha condições. Então eu pedi ajuda à igreja evangélica e eles não podiam me ajudar. Pedi ajuda à igreja adventista do sétimo dia e eles também não podiam me ajudar. Então eles ligaram para os meus pais, que desde que eu tinha fugido de casa eu não falava com meus pais. Bom, passou 3 anos e a igreja evangélica não podia mais me sustentar. Então eles me mandaram embora e eu voltei a ser sem teto. Então eu fui pra rua vender droga, enrolar as pessoas e ganhar dinheiro. Só que uma coisa mudou. Eu me casei. O nome do meu esposo é Waslo. Eu me apaixonei por ele enquanto eu trabalhava nessa igreja evangélica cuidando do jardim. Ele era de lá e eu passei a observar. E também ele era parente da governanta da minha casa. Depois de um tempo, eu senti um desejo familiar enorme de estabelecer coisas novas, de ter novas oportunidades. E eu me mudei para a China. 4 meses depois, o meu esposo Aslo foi para lá também. Um belo dia, eu estava passando perto de uma biblioteca e eu entrei. Lá tinha uma Bíblia. A Bíblia era em inglês e eu abri a Bíblia no livro de Eclesiastes 1:2, que fala que tudo é vaidade. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E aí caiu a ficha. A minha vida era vaidade. Tudo na minha vida era vaidade. Depois de um tempo, em 2006, 2006, eu e o meu esposo voltamos para a Libéria. E foi muito emocionante para mim, porque eu reencontrei os meus pais e apresentei os meus pais para o meu esposo. Eu me batizei e entreguei o meu coração a Jesus. Depois de um tempo, foi o meu esposo que se batizou e entregou o coração para Jesus. Bom, e eu quero deixar uma mensagem para vocês. A mensagem que me tocou, que foi a graça de Jesus, que fala bem assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando me sinto culpado, o temor do Senhor emerge no coração e me torna sábio. Bom, eu quero pedir para que vocês ajudem a Libéria, porque parte da oferta desse trimestre vai construir uma escola de ensino fundamental na cidade que eu sou, na Libéria. E eu quero que meus filhos estudem lá.
Eu tenho 3 filhos, um de 5 anos, um de 8 e outro de 12. Então eu conto com a ajuda de vocês. Um beijo.